nessa manhã gloriosa, pela Web Rádio Estação da Luz, e agora também pelo Facebook. A Web Rádio está todo o planeta Terra, e hoje a Web Rádio está com um programa Construindo Pontes para a Eternidade, dentro da divisão de tarefas dentro da nossa Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós não só estamos em São Paulo, mas também na cidade de Caculé, na Bahia, comemorando, olha, meus irmãos, que eu vou lhe falar agora, 100 quilômetros de Salvador, está nesse ano comemorando de existência a Casa Espírita Jesus no Horto. E a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E vamos passar agora para o comandante do programa da manhã de hoje, Construindo Pontes para o Futuro, o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, meu amigo Tavares. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, que nos acompanham também pelo Facebook. Estamos chegando nesta terça-feira, 21 de julho, com mais um programa, Construindo Pontes para a Eternidade. Convidando o amigo ouvinte a ligar, a participar, interagir conosco da programação. Hoje, com muita alegria, também recebemos os amigos lá da cidade de Caculé, na Bahia, onde vão fazer o programa comigo, as amigas Kátia e Nete. E, como sempre, nas nossas aberturas do programa, nós vamos fazer aqui uma pequena leitura para que assim possamos dar andamento na programação. Então, a leitura é do livro Vinhas de Luz, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de número 1, que diz assim: quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus 24:15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta do tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condignam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele? Apressados, inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalhar sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem, ignorante e animalizado, represente conjunto de ignomínias brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Eu vejo que linda mensagem nos traz o Espírito Emmanuel, para que possamos assim entender as questões do Evangelho de Jesus, dos ensinos de Jesus, e fazer a sua aplicação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Lembrando que devemos retirar de todo o Evangelho, todo o conteúdo, para nos ajudar na nossa autotransformação. E assim, eu quero passar a palavra para as amigas lá de Caculé, dando bom dia, desejando aí boas-vindas a essas irmãs, nós que tivemos oportunidade de conhecê-las, né, no comecinho deste ano, lá em Caculé, na Bahia, onde fomos lá no centro, fizemos uma palestra com as amigas, e a gente guarda boas recordações e ótimas lembranças de todos vocês aí. E fizemos essa amizade aí, que nos correspondemos aí através das redes sociais. Eu agradeço muito
Estou muito feliz por ter vocês hoje no programa. Bom dia, Kátia. Bom dia, Nete. Bom dia, Delson. Bom dia, nosso amigo Tavares. Nós agradecemos aí pela oportunidade de amanhecer assim o dia com vocês, né? Falando sobre o nosso centro, que hoje completa 63 anos, aqui na cidade de Caculé, na Bahia. E nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando do Evangelho, falando da nossa cidade, falando da nossa casa espírita. Bom dia, eu sou Ivanete e é com muita satisfação, né, que eu estou aqui com Kátia para representar o Centro Espírita. Como nosso irmão Delson falou, nós fizemos um vínculo de amizade e eu acho que o Espiritismo é isso, né? É amor, é união, é fraternidade. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ter o irmão Delson na nossa casa. Ele e a esposa Marília tiveram a oportunidade de sentir quão iluminada é a nossa casa Espírita Jesus no Horto, que está de braços abertos há 63 anos. 63 anos de muita oração, de muito acolhimento, de muito aprendizado, muito crescimento. Graças a Deus. Muito bem. Então, uma de vocês duas faz uma pequena prece para que a outra possa fazer a leitura do Evangelho. Você vai daí, eu vou daqui, Kátia? Pode fazer, Nete, fica à vontade. Certinho, então. Então, eu convido a todos neste momento a relaxar, a elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, com sentimento de gratidão por este momento, estarmos reunidos para falar do Teu Evangelho, para falar do Teu infinito amor para conosco. Pedindo a Ele que abra as nossas mentes, abra os nossos corações para esse estudo de hoje, que possamos ter o discernimento e a compreensão que assim foi destinada para cada um de nós. Entender e poder executar diariamente os ensinamentos do Cristo. Que a luz do Mestre Jesus possa irradiar sobre cada um de nós e possa levar a cada ouvinte o teu infinito amor que nutre por cada um de nós. Que reacenda a chama de tua luz, Mestre Jesus. Que possamos ser a tua semelhança. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora a gente vai dar início à leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Aqui a gente tem as 3 revelações, que é Moisés, o Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1.
Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra. Não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. E 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das pertençam. Então, aqui, meus irmãos, estão as 10 leis, né, que foi escrita por Moisés, ditada por Deus. Delson, quer fazer um comentário e falar alguma coisa? Muito bem, Kátia, esse é um ótimo trecho, uma ótima leitura desse capítulo, iniciando aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nas questões dos ensinamentos de Jesus. Não penseis que eu vim destruir a lei dos profetas. Então, nós sabemos que Jesus, na realidade, ele veio se fazer cumprir essa lei, né? Então, aqui nós podemos dizer que, no sentido de melhorar essa lei, Jesus também combateu algumas coisas arraigadas que vinha do próprio cristianismo mesmo, da condição da lei de Moisés, né? Da lei mosaica. Então, Jesus, ele faz transformar essa lei em cumprimento, que a gente, no entendimento do Velho Testamento, essa lei era justiça, e Jesus, ele veio trazer essa lei para a lei de amor, fazer com que ela fosse exemplificada por todos nós, entre amor, caridade, fé, tudo pautado dentro desses ensinamentos. E aí ele passa a dizer que até que não se cumpra todo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mas depois de 1800 anos depois, vem novamente Jesus, através de Kardec, através do Espiritismo, e nos fala que esses pontos, esses J's, são todos os compromissos, né, que nós ainda temos que aprender, nós ainda temos que vencer. E enquanto nós não vencermos tudo isso, nós não vamos alçar voos melhores aí na nossa condição espiritual. Eu vou deixar aberto para a Nete, se ela fazer algum comentário, e a gente dá sequência aqui, dando esse bate-bola. Nete, liga o microfone, Nete. Oi. Jesus, ele é puro amor, não é verdade? Ele não viria para destruir lei, e sim para cumprir, né? Naquela época, as pessoas, eles viviam de uma forma ainda muito primitiva, né? Na questão da evolução e do conhecimento do amor de Jesus. E aí ele vem para que nós possamos nos preencher dessas leis, porque Jesus, ele foi amor em forma, né, de pessoa, e eu assisti alguns vídeos, inclusive, falando a respeito, assim, como era a essência de Jesus, que era de uma profundidade, que era, assim, de uma luz tão grande que só de o vê-lo já era arrebatado pelo seu amor. Como é que este homem poderia estar vindo destruir uma lei que era invariável, né? Eu acho que é isso. Muito bem colocado, amiga Nete, muito bem. E aqui eu quero mandar um abraço já para as pessoas que estão curtindo com a gente a programação, né? Eunice Teixeira, a Helena Saldanha de Itauape, na Bahia, aí próximo a Caculé, né? Lá de Itauape tem a Helena Saldanha, a Nadir Moreira,
né? Marília Silva, que é minha esposa, está acompanhando, a Sueli Domingues, são pessoas que estão nos acompanhando na programação. E à medida que tiver alguma pergunta, alguma interação dos ouvintes aí pela Rádio Tavares, por favor, possa colocar no ar. Então, discutindo essa questão de Jesus, nós vamos também falar um pouquinho de Moisés, né? Já vamos avançando aqui para chegar nas leis distintas, que são as leis mosaicas, os 10 mandamentos, né? que Moisés recebe, né? Como na lei de Deus, que é uma lei que nos recomenda aí, né? Para que a gente possa entender as questões desse Deus Pai, desse Deus de amor, de justiça e que nos auxilia, né? Então, esta lei está formulada nos 10 mandamentos, como a Kátia bem expressou na leitura, mas nós sabemos que com a vinda de Jesus, Jesus pega essas leis e Jesus se modifica. Não que ele modifica essas leis, mas ele sintetiza essas leis em duas. Quando ele diz que amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, esta é a primeira e grande mandamento, né? E ele também diz que há um segundo semelhante a esse. Então, esse segundo semelhante é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nesta questão, Jesus é tão sábio, Jesus é um mestre de tanta sabedoria, que ele sabe que quem cumpre esses 2 mandamentos está englobando todos os outros mandamentos. Porque aquele que ama o próximo, ele não tem como roubar, né, o outro, ele ama o pai e a mãe, ele não tem como ferir as outras 8 leis que está escrito nos 10 mandamentos. Então, para nós espíritas, até a gente termina também esquecendo todos os itens da lei, quando a gente fica nesses 2 mandamentos, porque ele engloba esses 10. E agora eu quero que vocês participem aí. Mas é isso mesmo, Delson. E ainda voltando aqui em cima, no início do texto, na leitura, fala assim, ó, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Nós, nos estudos que nós fazemos, a doutrina fala muito isso, né? Que todos temos a oportunidade de evoluir, de crescer, e enquanto tiver um em sofrimento, enquanto estiver um necessitando do nosso amor, da nossa assistência, nada passará, não é verdade? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ter a compreensão de tudo isso, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que a gente vai matar, roubar, desejar o mal ao nosso próximo, se nós não queremos isso, se nós não desejamos que o outro nos faça isso? A questão da cobiça, não permitir que a vida material tome conta do nosso ser, não é verdade? Porque hoje o mundo está muito materialista, e acredito eu que os ensinamentos espíritas nos auxiliam muito para ter essa compreensão desse amor verdadeiro que nós devemos nutrir em nossos corações e, baseado neles, estender esse amor que Deus tem para com nós e estender esse amor aos nossos irmãos. Que é igual você falou, o restante dos mandamentos a gente até se esquece, porque a gente se resume, se baseia no primeiro e no segundo, né? Muito bem. Kátia, fazer algum comentário? Tá? Já temos pergunta. Quais são os fundadores e fundadoras do centro? E tem algum encarnado ou encarnada? Parabéns. A pergunta é do Júlio, do Alecrim. Júlio, um bom dia para você, meu amigo, um abraço. Né? Vamos passar para as meninas para que elas possam responder essa pergunta para você, meu querido. Deixa eu ver, dos fundadores... Tem net dos fundadores? Acho que não. Tem a geração, fundadores, né? Fundadores, eu acho que encarnados não tem nenhum. Tem 2 senhoras que fez parte, assim, que foram as expositoras do evangelho, assim, oficial, dessa primeira
parte, mas não foi a fundadora, né? Que foi Dona Lica. E foi uma das primeiras frequentadoras. Foi. E o pai de nossa irmã Valda, sumiu da minha mente agora, que foi, inclusive, que foi o doador do terreno, foi, assim, uma das personagens essenciais do nosso centro. Mas os fundadores, eu acredito que não tem nenhum encarnado mais, não. Do espaço. Kátia e Nete, mas como é o nome dos fundadores? Você tem o nome desses baluartes que há 73 anos atrás? Igual o seu Orlindo, né? Que hoje é o presidente, desde a época da sua mãe, né? O Centro Espírita. Vem dando a sequência também, né? Dona Lica. A época de Dona Nuna. Dona Nuna também foi uma das primeiras frequentadoras, que é a mãe de Vovó Lica. A nossa evangelização infantil chama Vovó Lica, que é a mãe do senhor Orlindo, que é o presidente do nosso centro. É uma das fundadoras. Ela é uma das fundadoras, Kátia? Sim. Exato. Só que ela já desencarnou. Nós não temos, assim, no momento, eu não me recordo de nenhum dos fundadores ainda neste plano. Nós, eu e Kátia, assim como mais irmãos, nós somos da nova geração, né, Kátia? A nova geração, assim. Bem nova. Mas essa é a proposta, toda a proposta da estrutura espírita, da Casa Espírita, é exatamente isso, é que os fundadores vão passando os conhecimentos, né, que eles sabem para as pessoas, porque no passado, alguns centros espíritas também desencarnavam com seus fundadores. O importante é isso, é que ele deixa esse legado para hoje, né, a gente puder estar comemorando 63 anos aí. E nós recebemos, graças a Deus, muito estímulo e muito cuidado de todos, do seu Orlindo, que é o presidente, da irmã Eleni, que é a vice-presidente, todos eles, assim, abraça muito todos que chegam e incentiva a estudar muito, a se preparar, para que dê prosseguimento, para que essa casa aí a gente comemore o centenário e mais, Deus quiser. Ô, Kátia, você consegue ler essa pergunta na tela aí, Kátia? Pedro, da Caridade e da Esperança, está perguntando como estão as comemorações desses 63 anos. Então, esse ano é um ano atípico, né? Devido a esse momento pandêmico que a gente vive, infelizmente. Então, a gente está assim... Obrigada, meu pai. Então, a gente começou assim, contando a história do centro. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem a página no Face e a gente tem a página no Insta. Então, a gente vai estar postando no grupo, nas páginas, toda a história do centro, de quando começou, quem foi o fundador, desde os seus primeiros frequentadores, os novos trabalhadores de hoje, todo dia lançando o Evangelho. Vamos estar postando fotos, né, que marcou desde a época inicial até os tempos de hoje. O que mais, Nete? Me esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Amanhã nós vamos estar tentando fazer uma live. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live fazendo a leitura do Evangelho. E a nossa irmã vai estar falando um pouquinho, assim, um videozinho rápido sobre a história mais detalhada. E nós vamos estar compartilhando aí no Instagram para que todos possam conhecer mais um pouquinho. Muito bem, nós estamos aqui. Nós estamos com duas trabalhadoras, né, duas voluntárias do Centro Espírita Jesus no Horto, na cidade de Caculé, na Bahia, falando hoje sobre o Centro Espírita e tratando do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 1 do Evangelho, onde nós abordamos aqui a questão de Jesus, quando ele disse que não veio destruir a lei, e aí nós encontramos também formulado em Moisés os 10 mandamentos, e através desses 10 mandamentos, Jesus, já resumimos aqui o que Jesus fez, né, que foi simplesmente sintetizar nos dois, mas foi, naquela época de Moisés, foi importante, né, Kátia? E
e Darlene Onete. Naquela época foi necessário que Moisés falasse algumas coisas que hoje nós entendemos, né, muito bem o que Moisés quis passar, porque era um outro entendimento, o povo daquela época, né, tinha uma outra mentalidade, né? E algumas coisas na questão de que Moisés implantou, que Jesus também, o Espiritismo hoje nos ensina a compreender de uma outra maneira, como é questão de céu, de inferno, de pecado, essas coisas. Vocês gostariam de falar um pouco sobre esse assunto? O que é que vocês entendem como céu, inferno, que Moisés falou naquela época, Então, uma para o dia de hoje? observação. Desculpa, Delcio, eu não consegui captar bem a sua pergunta. Então, eu perguntei assim, o que é que nós, como espíritas, entendemos a fala de Moisés, os ensinos de Moisés, mas também na questão de Moisés falar sobre céu, sobre inferno, né? E hoje nós entendemos de uma forma diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é importante lembrar que naquela época as pessoas eram mais animalizadas, né? Não tinha muitos não tinham entendimento de hoje. Então, por isso foi criada aquela lei para que Moisés pudesse conter mais como se diz, as atitudes daquela época, né? Que eram bem terríveis, era bem sem lei. Então veio mais para poder ajudar a educar mais aquele povo, que na época era considerado um povo animalizado, né? E hoje, assim, na época ele já tentava passar a mensagem, só que as pessoas elas não tinham muito entendimento e nem a mente não era aberta também, como hoje, para poder receber essas mensagens que desde da épocas remotas, que já eram mensagens mediúnicas, né? A gente pode observar da mediunidade de Moisés, a moral que ele tinha com Cristo, para receber, né, com Cristo, com Deus, né? Cristo veio depois. A moral que ele tinha para poder receber, ou seja, ele tinha uma certa pureza no coração, que ele era capaz de captar essas mensagens de Deus para poder passar para o seu povo, para poder educar o seu povo, né? E as pessoas não tinham o entendimento. Na época, as pessoas não queriam muito acreditar, né? Eu acho assim, eles não queriam muito acreditar na era do inferno, do céu, do inferno. Eles não tinham muita noção sobre isso, não. Nete, você quer falar alguma coisa aí, Nete? Hoje nós já temos essa consciência, igual o nosso irmão Delson falou. Qual é a consciência que hoje nós espíritas temos de céu e de inferno? Eu acho que a gente estudando um pouquinho nos permite entender que céu e inferno é estado de espírito. Não existe essa questão, eu morri, vou morrer e eu vou para o inferno. Se eu estiver falando besteira, vocês, por favor, me corrijam, mas eu vou morrer, eu vou para o céu. Céu ou inferno, ele é estado de espírito. Você pode estar encarnado e vivendo um céu de consciência em paz, com os seus comprometimentos, com a lei de amor, com a lei de amar o próximo. Você pode também estar vivendo encarnado, vivendo o inferno, né? Que é a ausência dessa paz. Que é você viver em turbulência, viver em conflito, em desarmonia. Não é verdade? Nós sabemos da lei de ação e reação. É minha filha que fala muito assim, mãe, que eu faço evangelho no lar, e aí ela fala assim, ó, tudo que vai volta, porque a lei do retorno, né? Então, assim, nós podemos estar fazendo o nosso céu ou o nosso inferno. O livre-arbítrio é isso, não é verdade? Então, eu entendo assim, nós podemos fazer o nosso céu ou fazer o nosso inferno, porque ele é estado de espírito. Estou correta? Irmão Del, senhor Kátia?
Exatamente. Eu acho que você colocou a questão muito bem colocada aí. Naquela época era preciso ele fazer isso para Assim, conter a eu violência. costumo achar que o estado de espírito e de consciência é de acordo com ação e reação. É o que você pratica, né? Uma pessoa que está ali praticando todas as perversidades na Terra, ela sabe que quando ela morrer, onde o espírito vai estar? É a consciência, ele fica preso na consciência pelos seus atos. Uhum. Acho interessante a gente comentar, porque a vida de Moisés também não era fácil, porque ele era um legislador que ele comandava uma multidão de pessoas tirando da escravidão, né? E muitos daqueles que eles tiravam se revoltaram até contra ele, achando que na escravidão lá era melhor do que aquilo que eles adquiriam lá na frente. E teve toda essa emblemática aí no transporte, no transportar dessas pessoas, né? Eu permita dizer que Moisés, eu acho que sofreu muito nessa questão do entendimento das pessoas. Décio, deixa Com eu dar uma certeza. entrada. Kátia e Darlene, o Neto. Né? Ainda não existia. Me diga uma coisa, como foi que vocês são novas na casa, como foi que vocês entraram na não casa? Tinha a inteligência de captar a mensagem divina. Eu acredito que ele tenha sofrido muita dificuldade com relação a isso, a educar seu povo. É verdade. Repite a pergunta para elas, Tavares, por favor. Darlene, estão me ouvindo, Kátia? Como foi que vocês entraram na casa? Como foi que vocês chegaram à casa Jesus no Horto? Primeiro a Darlene, depois a Kátia, por favor. Eu entrei na casa. Eu sou de Guajeru, na verdade, uma cidade vizinha. E aí eu não conhecia. Eu sou médium desde criança, não entendia porque sou de origem católica, nascida e criada na igreja católica. E aí só quando eu me casei, que meu esposo é espírita, e aí o meu sogro, ele inclusive era um trabalhador da casa. Hoje ele já está bem idoso, ele só frequenta, ele não trabalha mais. E aí eu comecei indo. E aí lá me encontrei. Desde quando eu fui pela primeira vez, eu me senti preenchida. Eu entendi assim, esse é o meu lugar, aqui eu vou encontrar respostas. Respostas essas que, desde a minha infância, eu era sonambúlica, aí eu conversava com meu mentor, não entendia o que era, o porquê, como era, porque eu não tinha noção nenhuma do que era espiritismo, o que existia, me perguntava, será por que os mortos não voltam para falar? E eu sem entender que eu estava conversando com o meu mentor, e aí ele me acalmava. E aí quando eu entrei na casa, comecei frequentando, participando das doutrinárias, e aí eu fui, nesse intervalo eu tive meus filhos, acabei indo menos, depois eu comecei a frequentar e fui muito bem acolhida e convidada pelo presidente, senhor Orlindo, a estar começando a trabalhar, e aí auxiliando, e aí hoje eu sou uma trabalhadora efetiva na casa, graças a Deus. Inclusive, eu vi passando uma pergunta aí, teve um momento que passou perguntando os trabalhos da casa. Nós desenvolvemos agora, nessa época de pandemia, o kit sopa, já que nós não estamos podendo fazer a sopa como era feito antigamente, que faziam caldeirões de 400 litros de sopa para poder estar distribuindo. Era uma grande quantidade de trabalhadores e doadores que ajudavam nesse projeto. Como hoje nós não estamos podendo fazer essas aglomerações, nós formulamos entre nós trabalhadores a ideia de estar fazendo um kit sopa. Nós pegamos, arrecadamos um grupo de 4 pessoas, que não pode também ser muitas pessoas, para sair recolhendo as doações. Nós nos juntamos lá no centro, fazemos com as verduras que nós ganhamos e os macarrões, nós fazemos um kit e saímos para estar distribuindo para as famílias, fazendo essa assistência. Trabalho também na mediúnica. Na verdade, lá dentro eu quero estar fazendo de tudo. E graças a Deus, hoje eu tenho a paz, hoje eu tenho, assim, cada dia mais que passa, é minha vontade de estar estudando, de estar aprendendo, porque faz parte da minha evolução. E eu agradeço muito a Deus, muita gratidão no meu coração pela Casa Espírita Jesus no Horto.
porque está realmente me fazendo crescer, me fazendo desenvolver a minha mediunidade, me fazendo desenvolver o meu espírito, me fazendo conhecer a fundo o amor de Deus. Muito bem, Tavares. Ele colocou a pergunta e o Júnior de Parnamirim. Um abraço, Júnior, para você. Obrigado pela participação, por estar sempre conosco, nos prestigiando e nos também estimulando a estar pesquisando. E aí o Júnior perguntou quantos centros tem na cidade. E a Kátia, antes dessa pergunta, do seu Amadeu Ferreira. Um abraço, meu amigo, meu irmão. Paz e luz com Jesus. Kátia, você poderia falar, respondendo a pergunta de Tavares, como você chegou na casa, conheceu o Espiritismo? O microfone. Esqueci do detalhe, desculpa. Bom, eu nasci em berço católico, né? Minha mãe, meu pai hoje ele frequenta o Terço dos Homens, né? São extremamente católicos. Mas a minha avó materna era espírita. E foi uma das primeiras frequentadoras do Centro Jesus no Horto. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque uma pessoa que eu amo muito, eu até me emociono em falar dela. E seu Alindo sempre me falava, né, que ela foi uma grande médium que participou ali das reuniões, da mesa e tudo. Ela tinha uma espiritualidade linda. E aí, assim, desde criança eu tinha sinais e evidências, né, da mediunidade, mas não sabia o que é isso, nunca muito com minha avó, nem com ninguém. E aí foi de acordo com o crescimento mesmo, a gente, né, vai se desenvolvendo. Eu morei em São Paulo, vim trabalhar em Guanambi, onde eu trabalho até hoje, trabalho em Guanambi, e lá eu conheci um pessoal que é espírita, e aí então eu comecei a frequentar e a desenvolver trabalhos lá, na Associação Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Guanambi. E aí eu comecei a participar de encontros fraternos, de várias coisas lá. E aí aqui eu sabia que tinha, então eu comecei a frequentar aqui. Só que aí eu comecei a sentir a necessidade daqui, né? A carência de trabalhadores. E aí eu cheguei para a senhora Linda e falei, olha, eu quero trabalhar aqui na casa. Ele falou, oi, será muito bem-vindo. E foi que eu comecei os trabalhos na casa e estou até hoje, graças a Deus. Não tem muito tempo, tem em torno de uns 5 anos, eu acho, mais ou menos isso. Não tem muito tempo aqui, na Casa de Jesus no Horto. Mas me sinto bastante comprometida nos dias de hoje com a casa. O importante é não se preocupar com essa questão de tempo, quando o Evangelho nos diz que os últimos são os primeiros, né? Então, a gente tem que entender também que todos nós estamos nos mesmos patamares, né? Delson, Moisés não foi muito duro nas suas ações e criou leis que não era nada divina? Sérgio de Pium. Bom dia, meu amigo Sérgio. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Paz e luz com Jesus. Então, Sérgio, o que a gente entende é que essas leis duras, como a gente bem disse no início, ela foi necessária para conter essa turba, essa multidão de pessoas que estavam sob a legislação de Moisés. Agora, imagine se Moisés não criasse esse Deus onde nós, naquela época, era temido, né, para conter a animosidade desses irmãos da caminhada. Eram pessoas que tinham outro entendimento, né, vinham de uma lei de olho por olho, dente por dente, achavam que, da mesma forma que agiam com eles tinham que agir com as pessoas. Então, Moisés, ele recebeu essa incumbência do Pai amado para que ele conseguisse transportar esse pessoal da escravidão, né, para a Terra Prometida, ensinando dessa forma. E tudo é possível. Há pessoas que é fácil da gente lidar com ela, há pessoas um pouco mais difíceis, mas era necessário. Jesus, vamos entender que dentro dos processos de reencarnações, depois volta Jesus nos falando dos processos reencarnatórios, das vidas, da vida futura que nós vamos encontrar aí na frente no Evangelho, e aí com outro entendimento. Mas naquela época não, naquela época era preciso.
Moisés precisava conduzir seu rebanho. E eu acredito que, se não fosse dessa forma, ele não teria cumprido o seu papel. Se alguém quiser, as meninas quiser colocar, fiquem à vontade aí. Nete, quer falar alguma coisa, Nete, sobre esse assunto que o nosso amigo Sérgio de Pium perguntou? Kátia está falando um pouquinho, fala aí, Kátia. Não, era só uma finalização que na época que vivia a lei de Italião, e Moisés veio mudar isso, né? De uma forma mais amável, trazendo toda a sua amorosidade para com seu povo. Agora imagina nós nos colocando no lugar de Moisés. Quanta dificuldade, né? Pessoas que estavam acostumadas a fazer cultos, a regada, a toda aquela natureza ainda tão primitiva. Imagina como não foi na necessidade de estar realmente fazendo igual ele fez, né? Se a gente fosse se colocar no lugar dele, eu acho que a gente vai perceber que realmente foi uma grande necessidade, um grande desafio, mas ele veio, né, preparado, instruído por Deus a estar cumprindo esse papel muito bem cumprido como ele fez. E o próprio capítulo do Evangelho aqui nos diz, né? Tavares, vai falar alguma coisa, amigo? Pois não, meu amigo, lógico. Eu queria saber mais da casa, por favor, porque 63 anos de uma casa, como nós falamos no início do programa, a quase 900 quilômetros de Salvador, e se mantendo assim, a gente fica muito feliz. Eu queria saber da Cátia e da Nete, quais são os trabalhos que são realizados. Não digo nesse momento de pandemia, que a gente sabe que está tudo suspenso, mas em épocas normais, quais são os dias de estudo, quais são os dias da evangelização, quais são os dias da reunião pública. Por favor, aqueles que vão passar aí por perto, que queiram, quando voltar tudo, poder visitar a casa, saber essa casa de 63 anos. Façam um raio-x da casa nas suas atividades, nas suas múltiplas atividades, por favor, Kátia e Darlene, começando por Darlene primeiro e terminando com Kátia, por favor. Certo, então, vou falar um pouquinho. Na segunda-feira, nós temos, às 19h30, nós temos o estudo sistematizado da doutrina, que é nosso irmão Sueli, nossa irmã Mari, que com louvor conduz o ESD. Nós fazemos das 19h30 até as 20h30. É 1 hora de estudo. Na quarta-feira, são a exposição do Evangelho, pública, às 20 horas. Na sexta-feira, nós temos a mediúnica, que é fechada só para os médiums, às 20 horas. E no domingo, nós temos a vibração pelo planeta Terra, que são às 17 horas. E aí, Kátia? Fala um pouquinho da evangelização infantil, da campanha do quilo. Você esqueceu da sopa fraterna, que são os kits que a gente distribui no sábado. Né? E aí, o evangelização é o sistematizado do espírita, né? Que a gente faz na segunda-feira, que agora está sendo lançado através do grupo de WhatsApp, né? Com o pessoal aqui que costuma frequentar. Então, a gente disponibiliza essas aulas toda segunda-feira no mesmo horário. Devido ao momento pandêmico que a gente ainda vive, a gente ainda não pode estar se encontrando, né? E na quarta-feira, a gente disponibiliza também no grupo do WhatsApp o Evangelho, na maioria das vezes em áudio, né? A gente coloca um harmonizador, a doutrinária, que é a palestra pública com passe magnético, e a fluidoterapia.
Então, a gente disponibiliza isso através do grupo de WhatsApp também. E na sexta-feira, a gente segue fazendo, como era o dia da reunião mediúnica, às 8 horas, então a gente começou agora com 10 pessoas fazendo as vibrações no salão, na parte de baixo, onde a gente faz a doutrinária, porque é um espaço maior, então a gente respeita a distância, todo mundo de máscara, e a gente segue fazendo a vibração mediúnica. E o restante que não pode comparecer, faz através de chamada de vídeo, né? A vibração no mesmo ritmo que a gente, lá no centro, só que cada um em suas casas. No sábado, a gente se encontra lá no centro para poder preparar os kits da sopa e aí sai distribuindo para as famílias carentes. E aos domingos, a gente ainda reúne com poucas pessoas também para fazer a vibração pelo planeta, lá no centro, às 17 horas. A evangelização infantil, a gente deu início, ela estava um pouco parada um tempo, e aí veio a orientação que tinha que ser aberto, né? Tinha que haver, porque uma casa espírita necessita de uma evangelização infantil, porque a criança é o futuro da casa espírita. Então, a gente começou a trabalhar nisso, e inclusive tem um terraço lá que ainda não está pronto, então a gente improvisou essa evangelização infantil na sala de passe, para que pudesse dar logo um início a isso, né? Que é a evangelização infantil Vovó Lica, que nós colocamos o nome da irmã, que é a mãe do senhor Orlindo, né? Então a gente colocou o nome dela, fazendo essa homenagem. Evangelização infantil Vovó Lica. E tem um atendimento fraterno também, né, Kátia? Orando para que esse momento pandêmico passe. Oi? Tem um atendimento fraterno na quarta-feira também, às 19h30. Nós temos o atendimento fraterno. Pessoas que sentem necessidade de estar passando por uma conversa fraterna. Inclusive, muitas pessoas têm procurado a gente através da página do Facebook, mandando mensagens. Aí, às vezes, eu disponibilizo ali o link do grupo, do WhatsApp, onde eles entram, começam a ouvir os evangelhos, mensagens de autoajuda. A gente vai direcionando, né? Nós temos o atendimento fraterno na segunda-feira e na quarta-feira. Porém, devido a momentos, as pessoas têm nos procurado assim, através das redes sociais. E a gente tem conseguido dar a atenção necessária e ajudar essas pessoas da melhor forma que nos cabe, lógico, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de Jesus. Muito bem, isso é um trabalho importante da evangelização. Os trabalhos não pararam, e nem Delson. A gente faz da melhor forma. Agora tem uma pergunta, no 5º mandamento diz não matar, mas logo em seguida ele passa a fio de navalha milhares de irmãos porque isso aconteceu. Cristina da Candelária. Ele se arriscaria a falar sobre isso? A pergunta da Cristina? Deixa a bola com você, irmão. Eu acho que Moisés ele passou por uma dificuldade muito grande para entender. Eu gostaria até de pedir ajuda aí ao irmão Tavares, essa questão do fio de navalha aí, porque eu não tenho muito conhecimento dessa questão. Sei que algumas atrocidades aí dentro do movimento aconteceu, mas peço ajuda aí, irmão Tavares, você sabe falar alguma coisa sobre isso, Tavares? Bom dia, meu amigo. É dificultoso, como dizia um amigo nosso, falar, né, dessa questão, mas é só trazer para o dia. Essa lei ela tem quase 5.000 anos de existência e como quem foi? A Cristina. Realmente, o 5º mandamento diz não matar, mas logo em seguida ele desce da montanha, vê o bezerro de ouro, né, e passa a fio de navalha, realmente, espada, né, ele muitos e muitos irmãos.
Mas a gente tem que convir, como o pessoal falou, que isso era uma característica daquela época. E se nós formos levar em conta, o não matar está há quase 5.000 anos, mas nós continuamos, infelizmente, a passar em fio de navalha muitos e muitos irmãos, não só matando corporalmente, mas como muitas vezes matando espiritualmente. A esposa que quer ser algo e o marido não deixa, o filho que quer ser algo e o pai não deixa, né? O amigo que quer fazer alguma coisa também. Então, matar não é só retirar a vida material, mas muitas vezes retirar as possibilidades evolutivas. E isso, assim como Moisés, nós venhamos a crer que não paramos ainda de fazer. Mas também tem que levar em conta que tudo aquilo tinha que acontecer para, vamos dizer assim, peneirar através das possibilidades do fenômeno da morte aqueles irmãos que não teriam condições de conseguir seguir a caravana, porque era em detrimento de poucos, muitos poderiam ser prejudicados. E creio que naquela hora, a medida mais certa, mais aplicável àquele momento, apesar da morte sempre ser algo muito danoso, era aquela possibilidade para frear um povo, assim como nós somos, ainda muito rebeldes. Porque a gente sempre fala do povo na época de Jesus e de Moisés como rebelde, mas nós também somos eternos, espero que não eternos, mas constantes rebeldes. Mas é algo que merece um estudo mais aprofundado, essa pergunta da nossa irmã Cristina. Inclusive, a gente vai ver um programa próximo para que a gente possa estudar justamente esses 10 mandamentos e essa pergunta que a nossa irmã fez de forma tão interessante para as nossas possibilidades de estudos futuros. Muito bem, muito bem. Só pegando um gancho aí, nós vamos lembrar que o próprio Evangelho nos fala aqui no final da leitura aqui que as leis mosaicas propriamente ditas, elas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório, né? Não eram leis duráveis, por isso que Jesus veio e modificou muitas dessas leis, tirando essas truculências aí que foram impostas naquela época. E como bem Tavares colocou, passamos por Jesus, já estamos adentrando aí ao Consolador, bem com o Consolador, e ainda cometemos, porque não importa se é um, se é dois, a quantidade de irmãos que ainda a gente passa pelo fio da navalha. Mas se tirar a vida de um, né? Então hoje ainda acho que resolve qualquer coisa se matar alguém. Se eu não concordar com a Darlene em alguma coisa, eu vou tentar matá-la de qualquer maneira, ou a nível material, ou matar a ideia dela. Ela chega lá no centro com a ideia que seria interessante, mas é diferente da minha. Ah, minha irmã Darlene está obsidiada, vamos rezar. É uma forma de matar a pessoa também. Então, nós ainda estamos por compreender o 5º mandamento, né? Mas um dia a gente vai conseguir, não se preocupe não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que um dia fura. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos trabalhadores tem na casa Jesus no Horto? É para vocês duas. Quantos trabalhadores? Nós temos... Kátia, me ajuda aí. Nós temos uma média de 14 médiums no desenvolvimento da sopa, sabendo que tem algumas pessoas que por exemplo, que são trabalhadores na mediúnica, por exemplo, como eu, e exerce também a organização da sopa. Nós somos, na maioria das vezes, por condições, igual a nossa irmã Kátia, às vezes não pode estar presente devido ao trabalho dela, que é de plantão, é muito corrido, em 4. Praticamente todo sábado somos nós 4. Eu, Darlene, Juliana e Isabel, nós desenvolvemos o trabalho da sopa, porque também não pode ser mais pessoas. E nossa irmã Valda e nossa irmã Kátia. Aí quando uma se ausenta, aí vem nossa irmã Meire, e assim vai. Temos o presidente, seu Orlindo, nossa irmã Eleni, que é a vice-presidente. Temos nosso irmão Suélio e nossa irmã Mari, que faz parte do ESD, são eles dois. Temos o responsável da vibração no domingo, que é João, que ele tem essa incumbência assim, há muito tempo, há muitos anos,
que ele está nessa direção da vibração pelo planeta Terra, que nós fazemos no domingo às 17 horas, que é aberto. Na evangelização infantil, nós temos a coordenadora Darlene, que eu estou usando aqui, inclusive, o Facebook dela aqui, porque eu não tenho. Nós temos Darlene como coordenadora, e temos as outras, Mari, que auxilia, Kátia, que auxilia, eu que auxilio ela de vez em quando, nossa irmã Mari também, inclusive agora que teve a macro regional, nós estivemos fazendo cursos de aperfeiçoamento, nós estivemos nos capacitando mais para estar exercendo. Nós temos, quem mais, Kátia? Kátia como tesoureira. A equipe grande. Lembra aí, Kátia? Adailton. Quer saber o total? Um total de quantas pessoas, mais ou menos, Kátia? Em torno de uns 20, assim, o total exato. Engraçado, porque eu nunca parei para contar, mas em torno de uns 20 trabalhadores. Inclusive, teve uma pergunta antes. Teve uma pergunta antes aí. Quantos centros tem na cidade? Tem o nosso Jesus no Horto, né? Há 63 anos, e tem o Casa Fraterna, que acredito que tem uma média de uns 4 anos, 3 anos, né, Kátia? Por aí. Mais ou menos isso. Acho que é isso mesmo. Uns 20 e poucos trabalhadores. Tavares, mais alguma questão aí, meu amigo? Não, estamos por demais satisfeitos, pedindo que vocês cheguem ao centenário, né? E ultrapasse o centenário, vá para os 200 anos, 300 anos. Amém. E a gente só quer parabenizar vocês, ao nosso irmão Fueire aí que mandou, né? No hebraico, né? Que a não traduzir, não assassinar, não matar, mas tem muito significado, geralmente referente à destruição, incluindo matar e quebrar. Deixa eu colocar aqui a contribuição do nosso irmão Fueire, né? E aí ele, por livre entendimento, quebrou uma tendência ruim do povo, né? Então, muitas vezes é necessário, certo? Chamados flagelos destruidores, que não é somente da natureza em si. Mas, Décio, eu queria saber de você e das meninas, eu queria fazer uma pergunta, com relação aos 10 mandamentos. Qual é o que a gente tem mais dificuldade ainda de cumprir, desses 10 mandamentos mosaicos, né, que a nossa irmã leu, que começa lá com Deus e termina em não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo? Qual é esse 10 mandamentos que ainda tem uma dificuldade danada para... Eu faria a resposta, ou vou fazer a resposta baseada na síntese de Jesus, em que amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que ainda é um mandamento que a gente tem bastante dificuldade de entender, porque dentro desse imperativo egoísmo que manipula, que a gente ainda temos dentro de nós ainda não aprendemos a amar ao próximo, porque a partir de que a gente compreende a questão desse amor, é claro que a gente vai entender todos os outros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e amar o semelhante como a si mesmo. Então, eu fico com o entendimento de que amar o nosso próximo, a gente ainda está muito aquém daquilo que Jesus pede. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Fued, lá em Minas Gerais, está lá em Santa Luzia, Minas Gerais, é um colaborador, né, nos auxiliando também aí no programa, nos auxiliando na questão do nosso aprendizado. Fued, um abraço para você, meu querido. Paz e luz com Jesus. O amigo Tavares, um abraço para ele. Então, todos os amigos que acompanham o programa junto com a gente. Eu passo para as meninas para que ela possa responder sua pergunta, mas o que eu posso dizer é isso. Nete, você poderia iniciar a resposta de Tavares aí? Qual é a dificuldade dentro dos mandamentos, onde você tem as dificuldades? Inclusive, cortou, eu acabei não ouvindo tanto a sua fala, que acho que a internet aqui deu uma leve oscilada. Mas eu sigo também o que você
o que você falou, o primeiro mandamento, e também o mandamento do 8º aqui, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que inclusive acho que foi o irmão Tavares, não sei, que falou um pouquinho antes aí, em relação ao nosso comportamento para com o nosso próximo. Na questão, talvez não seja nem levantar falso testemunho, mas às vezes nós temos, eu vou falar eu estou enfrentando, essa quarentena, por exemplo, está me fazendo parar e estudar muito. E eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande, porque nessa volta desse autoconhecimento, nessa volta dessa interiorização que eu estou fazendo, eu estou percebendo que eu acabo por achar, eu entendi isso, eu acho que você deve entender isso, eu acho que você também tem que fazer isso. Então, assim, às vezes eu acabo falando o que o outro deve fazer, essa falha minha, o que o outro tem ou não que fazer, sendo que eu tenho que vigiar muito isso. Porque às vezes a gente fala, não é que é levantar um falso testemunho, não é que a gente vai fazer algo, mas às vezes a gente sabota o outro, é igual ele está falando no sentido de matar o outro, às vezes a gente acaba fazendo, a gente tem que vigiar muito. Eu, particularmente, tenho que me vigiar muito e não estar sabotando ou matando a ideia do outro, né, de orar e vigiar mesmo. E concordando também com o que o irmão Deus falou, amar aquele que nos ama é fácil. Amar aquele que não nos ama é que tá o desafio, né? Amar o próximo, independente se ele nos ama ou não, é um grande desafio que a gente tem. Então, assim, eu acho que esse meu comentário dá para englobar aí muita coisa, essa questão desse autoconhecimento e não julgar o outro. Porque às vezes fala assim, mas eu acho isso e isso. Nós não temos que achar nada. Cada um tem a sua verdade, não é? Cada um sabe do seu coração, das suas intenções. E eu acho que eu estou tentando fazer isso. Uma luta interna muito grande. Mas eu vou ter êxito, fé em Deus. Devagarzinho, um dia de cada vez, a gente consegue. Kátia? Então, eu acho que amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que eu vou te falar. É o mais difícil. Assim, devido ao fruto da condição de ser, do ser humano imperfeito que nós somos, é uma dificuldade muito grande, né? Assim, lógico, estamos aqui aproveitando a chance que Deus nos deu, né? Que é a reencarnação. É uma chance de evoluir, de burilar a nossa moral. É a chance do nosso melhoramento moral, espiritual. Então, assim, devido à ignorância mesmo do espírito, existe essa dificuldade de amar o próximo como a ti mesmo. Porque engloba tudo. Então, assim, a não ser Jesus, eu acredito que são poucos que conseguem seguir esse segundo mandamento. Tipo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que foram espíritos evoluídos aqui na Terra, né? E conseguiu desenvolver um trabalho muito grande pelo próximo, dedicando muito amor, praticando muita caridade. Então, é isso. A minha dificuldade está aí. Acho que muito bem colocado aí. Chico, Madre, essas pessoas tão importantes aí, eles já estão bem mais perto de Jesus, né? Nós ainda não... Tem hora que nós não estamos nem perto do nosso mentor, né? Nós afastamos até o nosso mentor. Aí o caminho está longo ainda, né? Temos muitas encarnações para seguir ainda. Mas eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre Santos, ele que amanhã comanda um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz, Ciência, Filosofia e Moral. É um programa muito interessante que eu já faço convites para, se vocês puderem aí, prestigiar o nosso irmão Alexandre Santos, é a programação da manhã.
Também mandando um abraço para Nertan Jucá e Amadeu Ferreira. Nós fizemos um pinga-fogo aí com o amigo Tavares no domingo à noite. Foi pinga-fogo mesmo, minha filha, pensa. Pensa no pinga-fogo. Mas foi muito bom a participação desses irmãos aí. E chegando ao momento final já do nosso programa, deixa eu ver aqui, já estamos com 1h04 no ar. Tem mais alguma pergunta, Tavares? Eu posso já caminhar para os andamentos finais do programa? Ô, meu amigo, eu pensei que a gente estava começando o programa, você já quer encerrar? Como eu estava começando a gostar, você quer acabar, você é um danado. Lógico. Um dos princípios do Espiritismo é a disciplina, né? A gente procura ser disciplinado. Mas ainda tem muitas perguntas para fazer, minhas amigas, mas eu acho que essas daí já foi o suficiente. E saber que tem uma casa que está fazendo 63 anos, eu só sinto uma coisa. Não poder chegar aí até você, mas eu vou fazer um esforço antes de desencarnar e ir aí. Porque, olhe bem, no interior do Nordeste, uma casa com 60... Imagina 63 anos atrás. Isso é anos 60, né? Então, aí, meados dos anos 60, alguém abriu uma casa no interior do Brasil, uma casa espírita, não era fácil. A gente sabe que hoje não é fácil. Imagina há 63 anos. Então, quero aqui me curvar perante os pés desses desbravadores, né, que iniciaram esse trabalho lá há 63 anos atrás, e quem sabe eles nos reencarnaram, já estão voltando a trabalhar aí de novo na casa. Então, quando vocês forem ver a evangelização infantil, eita, esse aqui é um fundador e uma fundadora que voltou para ver se a obra está pronta e vai continuar, e é assim, é isso. Eu só queria, Décio, botar aqui um negócio. Chega, Jesus, o cara atrapalhou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí se eu consigo aqui. Aqui, está embaixo aqui. A pessoa, deixa eu ver aqui. Seu Tavares, faça um programa sobre esse assunto do 5º mandamento. Olha, possivelmente domingo, como a gente fez aquele projeto Pinga Fogo, certo? Eu vou ver se a gente faz com a turma também sobre esse 5º mandamento. A pessoa não se identificou quem era, mas... Era a Cristina da Candelária, né? Eu acho que é a Cristina da Candelária. Foi ela que falou sobre esse assunto. Mas tudo bem, vamos embora. Pode prosseguir. Então, Kátia Ivanete, Nete, a gente agradece, foi um momento de muita alegria estar com vocês. Esperamos aí poder contar mais vezes aí, né? Desejando aí todo sucesso, todo êxito do mundo na empreitada, no trabalho de vocês aí no Centro Espírita Jesus no Horto. E só para vocês terem uma ideia, a nossa casa espírita aqui no bairro de Guaianazes, onde eu moro, amanhã completa 28 anos também de fundação. Então, meu amigo, parabéns para você, ore para vocês, né? E a gente fez o programa na semana passada com os fundadores da casa, que ainda estão aqui encarnados, seu Ayrton e dona... Só esqueci o nome. Irani. Pronto. Então, meu amigo, parabéns. E a festa amanhã vai ser grande, né? Já foi feita, porque como é rede social, foi feita no sábado, né? Foi feita uma live no sábado. Eu vi. Muito bom. Exatamente. Muito maravilhoso. Décio, eu só queria pedir licença a você, que eu quero fazer uma divulgação da nossa programação. Hoje nós tivemos o programa Construindo Pontes para o Futuro, toda terça-feira. Hoje à noite nós estamos nos Estados Unidos com o nosso irmão Marquense Melo, Tata Melo, lá de Massachusetts, lá de Salem, né? Ele vai estar conosco aqui fazendo um programa muito interessante sobre uma passagem do Evangelho do Cristo. Eu, porém, vos digo, né? Então, lá do Grupo Espírita Cantinho de Luz. Mas isso à noite, a partir das 19 horas. Porque às 8 horas, como o nosso irmão Décio falou, nós teremos aqui o nosso irmão Alexandre Santos e toda a sua turma fazendo o programa Reencarnação no Brasil, sobre um livro que nosso irmão Hernani Guimarães escreveu, provando cientificamente reencarnações que ocorreram aqui no nosso solo brasileiro. Isso hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, além de ter o programa do nosso irmão
Alexandre Santos às 8 horas, como nós falamos da reencarnação. À noite nós teremos aqui o nosso irmão Edson Barbosa. Edson Barbosa trabalha há 35 anos com medicina espiritual, a medicina da alma, e o nosso irmão Fábio Fidelis, lá do Centro Espírita Recanto de Luz e Mancheira, aí de São Paulo, aí pertinho do Décio, aí em São Paulo. Na quinta-feira, um programa especial, O Homem de Bem, ou Um Homem de Bem, sobre a vida e a obra e o legado do nosso irmão Ismael Ramos das Neves, que durante mais de 70 anos trabalhou o espiritismo aqui no Rio Grande do Norte, fundando casas, uma mente brilhante, um verdadeiro idealista e divulgador do espiritismo em terras potiguares e também, lógico, no Brasil, porque ele conviveu 18 anos com Chico Xavier. Então, onde você for no Nordeste, Ismael Ramos das Neves é conhecido e é verdadeiramente reverenciado por esse trabalho de divulgação, mas, sobretudo, de muita humildade. Isso na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, nosso irmão Amadeu Ferreira com o programa Nos Domínios da Mediunidade, estourando de tantas perguntas e de tantos esclarecimentos. E à noite da sexta-feira nós vamos direto para a Federação Espírita Brasileira, o nosso irmão Carlos Capete, irmão do Geraldo, o irmão mais velho. Ele é o diretor da Federação Espírita Brasileira na área de estudos doutrinários, menos o estudo mediúnico. E ele vai falar sobre o estudo do espiritismo na época da pandemia. Isso na sexta-feira. No sábado, continuamos em Brasília, continuamos na Federação Espírita Brasileira, mas desta feita com o Norte Rio-Grandense, o nosso irmão André Siqueira, que é aqui de Natal, filho do nosso Nicolau Siqueira, vai falar sobre as parábolas de Jesus, ele que hoje trabalha na Federação Espírita Brasileira, está radicado em Brasília há muitos e muitos anos. Então, essa é a nossa programação até sábado, e vamos estudar aí com o pessoal, ver se a gente faz esse programa de novo, sobre esse tal do quinto mandamento, para tentar esclarecer mais um pouquinho. Muito obrigado e comanda aí o final do programa, meu irmão Décio. Muito bem, é a Web Rádio Estação da Luz, com sua ótima programação, todos os dias da semana, trazendo aí bastante informações, né? Conhecimento para todos nós. Fred, um abraço para você. Bom dia, Delson, Darlene, olha, o Amadeu mandando um abraço para todos nós aí. Nós agradecemos pela audiência. Nosso querido Amadeu, que ele faz um programa também aqui, programa Nos Domínios da Mediunidade, nas segundas-feiras, cedo, 8 horas da manhã, e também nas sextas-feiras. Então, ele que é um ótimo programa, porque nos instrui sobre a questão da mediunidade, em todas as obsessão, desobsessão, todas essas questões. Seu Amadeu Ferreira é o mestre que nos ensina. A gente agradece aí. Mandando a dona Marília, minha esposa, como diz Tavares, meu espírito superior, né? Ele está mandando um abraço para vocês duas aí e para todos os ouvintes. Né? Um abraço para o Edson Barbosa, que nos acompanha, a Cícera Santos, que está nos acompanhando, e todos aqueles que por aqui entraram no Facebook ou que vão ver posteriormente todo esse conteúdo que vai ficar disponível na internet. Kátia, eu só posso agradecer a você, minha amiga, pelo convite, pela alegria de estar com você. Vamos esperar tudo isso passar para que a gente possa ir pessoalmente nos abraçar e fazer mais um bate-papo aí ao vivo. Você, Darlene Nanete, também eu agradeço pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Transmita ao senhor Orlindo o nosso abraço, né? Nós sabemos da tarefa, então diz a ele que eu mandei um grande abraço para ele, e que, quando eu for em Licínio de Almeida, com certeza estarei aí em Caculé, depois que tudo isso passar. Porque saudade está demais, inclusive dos meus pais que estão aí em Licínio de Almeida. Eu não posso ir por causa dessa dona Covid aí, que está impedindo todo mundo de sair de casa, né? Mas a hora que a gente vencer tudo isso, a gente vai ter a oportunidade de estar junto de novo. Eu gostaria que uma de vocês duas fizesse a prece final, já que o seu Tavares já fez a divulgação dos programas da rádio, para que a gente possa finalizar os nossos trabalhos de hoje. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer você a oportunidade de estar falando sobre o Jesus no Horto, de estar falando sobre o Evangelho com vocês. Falar para Tavares que vai ser uma honra muito grande recebê-lo aqui em nossa cidade, em nosso centro Jesus no Horto. E a você também, Delson, juntamente com a sua esposa, que você possa retornar mais vezes aqui
né, e nos proporcionar momentos agradáveis, como da última vez em que você esteve aqui. Fica aqui minha gratidão por esse momento. Peço desculpas se não consegui superar as expectativas de todos, né? Não consegui organizar melhor devido ao meu trabalho. Eu trabalho em outra cidade, eu cheguei ontem tarde já, não consegui me encontrar com o seu Orlindo para poder ter um esclarecimento melhor também sobre tudo que envolve o nosso centro. Peço perdão pelas falhas aí. Então, a gente que agradece. Então, está com você, Nete, para que você possa se despedir fazendo aí a nossa prece final. Delson? Estou ouvindo. Só um minutinho. Eu gostaria, né, de agradecer pela oportunidade e, inclusive, eu gostaria de pedir, assim, abertamente, oficialmente a você, um espaço futuramente no seu programa, pedir a nosso irmão Tavares também, que nos abra essa oportunidade de estar falando sobre um grande projeto que vai ser realizado aqui na nossa cidade, que eu já estava esquecendo, Cátia, se eu esquecesse de falar isso, meu Deus, que é da Casa São Luís Gonzaga, Mãe Maria. Mas Que é um grande projeto, né, que está sendo dado a nossa irmã Eleni, essa incumbência de estar fazendo uma casa de gestantes, de assistência a gestantes carentes de Caculé e região, desde a gestação até o acompanhamento com a criança até 7 anos de idade, que será feita aqui na nossa cidade, a Casa da Gestante, São Luís Gonzaga, Mãe Maria. E aí, logo, quando estiver dando em andamento, mais assim, a fundo, gostaria de ter a oportunidade do seu programa para estar divulgando. Terá sim essa oportunidade, companheiro, pode ter certeza disso, né? O programa tem esse intuito de auxiliar, de divulgar, de fazer essa divulgação dessa programação tão necessária. E eu posso falar para o Tavares que a gente permanece aqui sempre à disposição para esses assuntos, tá bom? Ótimo, vamos fazer, minha amiga, nem se preocupa. E uma coisa que eu queria colocar no ar aí também, se vocês puderem, pelo menos uma vez por semana, a gente faz um programa aí com você, uma vez por mês, uma vez a 15 dias, a gente faz um programa aí com vocês para divulgar o espiritismo aí no interior da Bahia. Isso é o que eu quero muito. Nós fizemos essa mesma proposta ontem para o pessoal da Flórida, nos Estados Unidos, como estamos fazendo por você. O nosso objetivo é ligar essas pontes que o nosso irmão Décio tanto fala, não só com o interior da Bahia, mas também com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão. Nós estamos entrando em contato com o pessoal do Japão. Então, onde a gente puder chegar e criar essas pontes para que a gente possa estudar a filosofia, a ciência, a moral e os domínios da mediunidade, pelo Estação da Luz, estão à disposição. Não precisa nem pedir. Aqui vocês mandam. Olha, muito obrigada. Essa ponte ligada com o irmão Tavares aí já abre essas possibilidades disso acontecer, que vocês vinham conduzir aí também dentro da programação, uma divulgação dos trabalhos de vocês, sempre nesse programa aí que ele vai abrir essa possibilidade. Isso é muito bom. Essas pontes, essa abertura, essa construção que nós precisamos para expandir, né, cada vez mais o conhecimento da doutrina, nos interagindo com o amor, que é esse amor do Cristo por todos nós. E agora, eu acredito que você possa fazer a prece final, porque senão vai ficar aqui até meio-dia. Cortou. Então, peço a você que agora você... Eu gostaria de fazer. Você? Então, fique à vontade. Tá cortando. Certo. Oi. Tá ouvindo direitinho? Agora sim. Vou tentar. E a posição para ver se melhora mais. Eu acho que é a posição aqui da minha internet, pode ser. Então, vamos lá. Neste momento,
Vamos nos conectar com Deus, elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, acalma um coração puro e cheio de fé, de amor fraternal, de paz. E com a tua luz, Senhor, fazei-me forte diante as vicissitudes da alma, para que eu possa seguir os propósitos do Evangelho do Cristo, levando aos meus irmãos o amor fraternal, a caridade. Que eu leve, Senhor, os teus ensinamentos, Jesus, para que juntos possamos alcançar a graça da evolução do Espírito. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia e pela oportunidade de falar em teu nome. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Graças a Jesus. Então, nós agradecemos a todos essa ligação que tivemos com Natal, com Caculé na Bahia, com São Paulo, com o Brasil, e vamos permitindo a dar por encerrado o programa nessa manhã de hoje, prometendo estar de volta na próxima terça-feira, com a permissão do nosso Pai Maior, Deus, Senhor de todos os seres, de todas as almas. Obrigado às meninas, gratidão eterna. Tavares, meu amigo, fico te devendo mais essa, e aí Jesus abençoe a todos nós. Um bom dia a todos. Um abraço. Oi. Fique com Deus. Amém. Amém.